Iago aqui do meu lado, jogo truncado, posso falar assim, Iago Lincoln, em que o Londrina se cadenciaram, mas se cuidaram do que atacaram. Cara, um jogo muito difícil, né? Nós sabíamos que não ia ser nada fácil, até porque se trata de uma final. Uma equipe muito forte, mas seguimos focados, vamos trabalhar bem a semana, forte, firme, para buscar o resultado lá. Obrigado. Iago Lincoln, o zagueiro do Londrina Esporte Clube, falou por aqui. Batista. Valeu, Serginho. E aí, Gleger Zorzinho, para você, quem foi o craque do jogo? 0-0, ninguém mexeu no marcador. Falamos muito sobre os setores defensivos, né, das duas equipes. Eu vou ficar com o Carlos Henrique. O Anderson da Ponte fez um partidaço, seguro, né, sempre nas bolas altas e pelo chão também. Então o Anderson, craque do jogo. Estamos aqui com o Simon. Simon, uma avaliação dessa partida da Ponte, muita entrega, muita luta. Eu queria saber, o 0-0 antes da partida, para vocês pensavam que era um resultado positivo? A gente veio para fazer um confronto de muita disputa. A gente tem que valorizar também a campanha da equipe do Londrina. É uma final de campeonato, a gente não pode achar também que eles não tiveram méritos para chegar até aqui. É uma equipe que durante todo o campeonato também fez valer o seu mando de campo, né? E a gente esperava assim um resultado positivo para a gente, mas antes de tudo, né, levar uma vantagem pelo menos mínima para dentro da nossa casa, né? É importante mais uma vez, mais um jogo sem tomar gols, né? Então a gente tem sido muito sólido mais uma vez nisso. E quando a gente não pode ganhar, a gente empata, né? Esse é o nosso discurso, o discurso foi durante todo o campeonato. Mas a avaliação é positiva. Como eu falei, a gente não pode achar que a gente ia chegar aqui, tenha toda a dificuldade de se adaptar ao campo. Também não é um campo que a gente está acostumado, é um campo muito mais difícil de jogar, de controlar a bola. A equipe deles, a gente viu durante o jogo que é uma equipe que tem um costume maior de jogar aqui. É óbvio que ia ter um pouco mais de ação na partida. Mas eu avalio como positivo. A gente não tomou gol, fez um confronto de muita entrega mais uma vez, somos sólidos e acredito que a gente tem tudo para fazer uma grande final, um grande segundo jogo em Campinas e ser campeão. Por que tivemos um jogo tão amarrado com poucas emoções? Começo com você, CH. A final de campeonato, Batista. Os dois times chegaram à final por mérito, por campanha, por estrutura, por organização. E os times, enquanto o pulmão estava de cada jogador cheio, com bastante energia, houve pouco espaço para jogar futebol no primeiro tempo. Então, a Ponte a gente conhece as características, conhece a do Londrina. Eu acho que o primeiro tempo foi muito truncado, porque foi uma estratégia da Ponte e também o Londrina não se jogou para cima da Ponte. No segundo tempo foi diferente. O Londrina voltou melhor, tocando a bola mais próximo, levando perigo em algumas jogadas de linha de fundo contra a Ponte. O técnico Marcelo Fernandes mexeu de maneira correta no meio campo. E depois que ele mexeu, colocou o Lucas Cândido e também o Léo Oliveira, as coisas mudaram. Houve de novo equilíbrio. A Ponte em nenhum momento foi melhor que o Londrina no jogo, não é? Se nós tivermos aí que realizar um recorte do que foi desenvolvido no jogo, o Londrina jogou um pouquinho melhor do que a Ponte, só que não foi efetivo, né? Teve chance para fazer o gol e não fez. Portanto, eu não discuto, eu acho que o 0-0 foi a cara do jogo, Batista. E para você, Gleger, por que o jogo foi tão embaçado? A característica Modorrento, Macambuzo. Macambuzo, né, Batista? A característica dos dois times na parte defensiva foi uma tônica durante todo o campeonato, né? A Ponte sempre teve uma parte defensiva muito sólida, o Londrina também, né? E aqui estava dizendo o CH, Batista, é um jogo de final. Não dá para você, por exemplo, se jogar para cima, tentar impor um ritmo um pouco mais forte, né, num jogo como esse, dessa envergadura. Eu acho que a Ponte veio com uma postura, no segundo tempo principalmente, de se defender, né, se vê nas falas do Simon ali, o que ele fala, olha, não vamos ganhar, então não vamos perder, né, vamos jogar pelo empate. E é exatamente essa a estratégia utilizada pela Ponte. E o Londrina tentou, né, voltou melhor no segundo tempo, criou uma chance, inclusive com o Cristiano, que acabou perdendo um gol ali. Se ele tem um pouquinho mais de calma, tranquilidade, domina a bola, ia sair cara a cara com o Diogo, né? Acabou chutando o Diogo, fazendo uma boa defesa. O Iago Teles também, né, Gleger? Também. Aquela bola alçada que ele tentou dar uma chapa, isso. Se ele domina, poderia ter feito o gol. Exatamente, né? Nesse lance aí também. Então, Batista, o Londrina foi
melhor no segundo tempo, mas a parte defensiva da Ponte, sem dúvida nenhuma, é muito sólida. As mexidas do Marcelo Fernandes trouxe um meio de campo um pouco mais compactado, dificultando as ações do Londrina. Você vê que até no final ali o Londrina tentando, mas praticamente que não chegava com muita efetividade ao gol pontepretano. Estratégia da Ponte, se defender e levar o 0-0 para casa, conseguiu. E o Londrina vem, tá tudo em aberto, né? A estratégia agora muda totalmente para o time do Paraná, mas sem dúvida nenhuma eu não tenho dúvida de que, pela que nós vimos aí nesse jogo de hoje, o equilíbrio das duas equipes, o jogo daqui de Campinas promete muito também, Batista. E a Band colocou você dentro do estádio e é pra lá que vamos voltar com o nosso repórter Sérgio Ribeiro, que acompanhou o time do Londrina. Oi, Serginho, e aí para finalizar o seu trabalho? Dizer uma coisa pra você, o torcedor sai frustrado, né? Afinal de contas, mais um jogo no VGD, mais um empate, né? Estamos falando de 8 jogos com empates, de empates do Londrina no Vitorino Gonçalves Dias. Isso, é claro, irritou alguns jogadores, alguns torcedores. Londrina fez um jogo no Estado do Café e perdeu para o Náutico, né, naquela ocasião. Então, o VGD, apesar de tudo, né, algumas vitórias, 4, 5 vitórias, mas ainda tem esse lado dos empates. Londrina, por exemplo, nessa reta final do campeonato, só empatou em casa. As 2 vitórias foram fora, como vocês puderam acompanhar, né, contra a equipe do Caxias e, obviamente, contra a equipe do Floresta. Então, o Londrina agora fica nessa expectativa em relação à volta, porque fora de casa o Tubarão tem feito bons jogos, ou fez alguns bons jogos, principalmente com vitórias, né, fora de casa. Então, essa pelo menos é a esperança do torcedor que sai frustrado com esse empate em 0-0. Alisson e o Manzotti devem retornar, né? O volante Alisson, quando jogou hoje, contratura muscular, deve se recuperar, fez um teste, não pôde jogar. O Manzotti também, o zagueiro que recebeu o terceiro amarelo, estava suspenso. Os dois aí deverão retornar para o jogo da volta no dia 25, no Moisés do Careca. Ô Serginho, grande audiência aí, leve o nosso abraço para todos da TV Tarobá. Muito obrigado aí pelo grande apoio, viu, Serginho? Olha, vou falar uma coisa pra você, o que eu tô recebendo de mensagem, peço desculpas ao telespectador que nos acompanha, mas ó, eu falei agora há pouco do Corpo de Bombeiros, lá no Corpo de Bombeiros, na central do Corpo de Bombeiros, todo mundo, as televisões todas ligadas aqui na Band, e também na Polícia Militar, e agora há pouco os guardas municipais também, ó, não fala só dos bombeiros e da polícia não, fala também dos guardas municipais que estão ligadinhos, Salauaqueira, toda a galera, e Londrina inteira mandando um abraço, ó. O celular não para aqui, não para de receber mensagens. Se eu for ler todo mundo, a gente vai ficar aqui totalmente perdidos no tempo. Então, agradecemos aí mais uma vez pela audiência. Valeu, muito obrigado. Tá aí o Sérgio Ribeiro, nosso Serginho, que acompanhou a equipe do Londrina na nossa transmissão. Agora, é interessante, né? Porque até usei a frase do Luxemburgo, que a derrota, né? O medo de perder tira a vontade de ganhar. Então esse negócio de 2 jogos, por exemplo, a Copa do Brasil, a CBF já anunciou o calendário, vai ter um jogo só. Pelo menos não tem isso, né, quando é um jogo só. E aquele detalhe, eu estava falando isso agora, e o Simon disse, né, ó, não vamos ganhar, mas também não vamos perder. Então a estratégia, Batista, é só que a gente está falando de uma final de campeonato. Não dá para ficar se expondo, né, CH? Eu não sair gosto. com tudo para cima, não dá. Eu não gosto de campeonato, né? Achei ruim a mudança da CBF com relação à Copa do Brasil. Acho que 2 torcidas têm o direito de acompanhar uma decisão. Sim, que é o caso que aconteceu hoje. Torcida do Londrina e sábado que vem a torcida da Ponte. Mas pelo menos tem esse aspecto. Evita esse negócio de um jogo amarrado na primeira partida, né? Então, Batista, mas aí é final de campeonato e todo mundo estuda todo mundo. O Marcelo Fernandes conhece, né, como ninguém o time do Londrina e o Roger conhece como ninguém o time da Ponte. Isso trava o jogo. Ninguém vai, por exemplo, no caso da Ponte, ir para Londrina com o peito aberto. Londrina tem um belo time, tem um treinador que conhece do que está fazendo. E a mesma coisa vai acontecer no jogo de Campinas. Eu acho que não é medo, pelo menos na minha opinião. Eu acho que é um respeito, em alguns momentos até demasiado. Mas uma cautela, né? Eu espero que na segunda partida seja como foi o segundo tempo. Voltaremos agora, vem, atenção, estádio Vitorino Gonçalves Dias aí, Vinícius Abarca, que acompanhou a Ponte Preta e chega com as informações finais, e aí depois tem uma longa viagem, a viagem é só amanhã, né, Vinícius?
A viagem é só amanhã, né? A gente veio ontem, volta somente amanhã. Mas assim, vou falar para você que valeu a pena, porque a Ponte volta com resultado positivo. Dá para levar muito em consideração a entrevista aqui do Simon, né? Ele diz que se não dá para ganhar, é importante pelo menos empatar. Se 0-0 aqui, garante a Ponte Preta lá no Moisés Lucarelli uma vitória para levantar a taça da Série C e conquistar o primeiro título nacional da história. O Simon também falou em jogo disputado. Foi realmente muito disputado e pensando nisso, nessa disputa, nesse jogo amarrado, o técnico Marcelo Fernandes fez aquelas 3 substituições no meio do segundo tempo, né? Trocando o trio de meio campo, entrando o Serginho, o Lucas Cândido e o Léo Oliveira. Com isso, o treinador não perde nenhum jogador por suspensão para a última partida, né? Para a partida que vai valer a taça aí da Série C. Marcelo Fernandes, que completou hoje seu 10º jogo à frente da Ponte Preta, são números impressionantes. 7 vitórias, hoje conquistou o segundo empate, né? Então são 2 empates, 7 vitórias e somente uma derrota também aqui no Sul, quando ele levou aquele time misto lá para a cidade de Brusque e aí a Ponte acabou sendo derrotada. Então é um trabalho muito positivo do técnico Marcelo Fernandes, que contou com o retorno do Léo Oliveira hoje, né? Acabou entrando no segundo tempo, e ele espera também contar com o retorno, pelo menos no banco de reservas, do atacante Gé. Claro que a torcida espera muito do atacante Gé, né? Ele está sofrendo com uma lesão no reto femoral da coxa, que foi a mesma lesão que tirou ele do fim da temporada passada, que ele acabou perdendo aí quase 6 meses sem atuar no fim da temporada passada e no começo dessa temporada também. Ele está sofrendo com esse mesmo problema e claro que ninguém quer colocar e acabar precipitando aí essa entrada do Gé. Mas o que eu falei durante a transmissão, né? A gente conversou com o preparador físico Léo Cupertino, eles vão fazer de tudo para colocar o Gé pelo menos no banco de reservas, que ele é uma peça muito importante para a torcida e também para o elenco dentro de campo, é claro. Falando só do torcedor, Batistão, a torcida da Ponte, né? Como é de costume, o torcedor visitante tem que ficar um tempinho esperando, tá todo mundo ali sentado, mas teve aquela confusão, é claro que alguns ônibus de algumas torcidas organizadas da Ponte foram barrados, não puderam comparecer ao VGD aqui, então não deu lotação máxima. Mas é isso, né? A torcida da Ponte fez a festa com quem esteve aqui e agora a conta é simples, é vencer no Moisés Lucarelli semana que vem, que a Ponte é campeã da Série C e claro que vai ter transmissão na tela da Band também, Batistão. Um grande abraço para vocês. E Londrina é uma grande cidade, né? Não é capital, assim como Campinas, mas que poderia ser, porque é uma cidade gigante e abraça ali no norte do Paraná uma imensa região. Cidade lindíssima, eu tive oportunidade. Antigamente se disputava muito campeonatos lá, Taça Londrina, né, que antecedia a Taça São Paulo de Futebol Juniores, e sem dúvida nenhuma, uma baita de uma cidade. Só fui jogar, né? Porque a gente sabe que quando você vai para jogar, você conhece pouco, mas sem dúvida é um cidadão. O Serginho vai ciceronear todo mundo hoje à noite, né? Serginho, que é realmente respeitadíssimo pela guarda, pela polícia militar e pelo bombeiro, principalmente. Pelo corpo de bombeiros, está protegido para sempre. E do pessoal do hospital também, que ele trouxe destaque aqui. Da maternidade. Brincadeiras à parte, com toda certeza eles vão aproveitar a noite lindíssima. Londrina é um cidadão. Agora, é interessante que os dois times, os jogadores pendurados, não tomaram o terceiro cartão. Verdade. Então, os dois times estarão completos para o jogo da volta, que será sábado às 5 da tarde em Campinas. Você vê como é quando a gente fala que dá para jogar sem tomar cartão? Que não precisa ficar poupando ninguém, que é uma final de campeonato. Aí, né, ô Gregor? Ninguém se expôs, pô. Mas o jogo foi extremamente truncado, ou não? Sim. É claro que, assim, e vale a gente ressaltar também, viu, Batista, uma coisa que foi legal, a arbitragem, hein? A arbitragem controlou o jogo, né, CH? Levou o jogo legal. Árbitro jovem, exatamente, 31 anos. Né? Você vê que controlou o jogo e assim, não teve pancadaria, não teve pontapé, não teve nada. O jogo limpo dos dois times, parabenizar as duas equipes também. E eu gostei da arbitragem, acho que ele controlou bem o jogo. Tecnicamente perfeito, eu não tenho nada para dizer do trabalho da arbitragem. Parte disciplinar, ele controlou o jogo numa boa. Tudo bem que aqueles pendurados ficaram com a boca um pouco mais fechada, né? A gente sabe como é que funciona isso. Mas de qualquer maneira, para mim, a arbitragem foi bem no jogo. Agora, o que vocês acham, já projetando, né, o confronto do próximo sábado? Hoje, primeiro jogo, ninguém se expôs, todo mundo na cautela. E aí, no segundo jogo, a Ponte decide em casa, vai sair um pouco mais, o Londrina vai tentar o contra-ataque.
os times vão empurrar essa decisão para pênaltis. O que é que vai acontecer? Eu espero o time da Ponte mais em cima do Londrina, como sempre faz jogando aqui no Majestoso. Vem para cima, adianta suas linhas. É característica do time do Marcelo Fernandes. É claro e óbvio que com uma certa cautela, porque é a final do campeonato, mas eu não tenho dúvida de que a Ponte deve atacar um pouco mais e o Londrina deve vir com essa estratégia que você disse, de esperar, de montar suas linhas e jogar pelo contra-ataque. E o nosso repórter Serginho já trouxe a informação que o Alisson, aquele volante experiente, jogou no Santos, deve voltar à equipe titular. Então, o que a Ponte fez hoje, de ter levado o Rodrigo Souza, que é mais volante do que meia, o Londrina fará na partida de volta. Aí ele, Londrina, vai jogar com um jogador um pouco mais, aquele primeiro volante realmente, que é a característica do Alisson, só que no lado da Ponte eu acho que a coisa vai inverter. O Léo Oliveira e o Lucas Cândido têm grandes chances de jogar. Eu acho que o Lucas um pouco menos, mas com certeza com a entrada do Léo Oliveira ao lado do Luiz Felipe, o meio-campo da Ponte vai jogar mais. Tem mais fluência, mais toque de bola. Mais dinâmica, né? Acho que isso vai acontecer. Na Ponte, talvez, né? Sim. Talvez tenha essa alteração, a saída do Rodrigo Souza. Não que ele tenha jogado mal, hein? Não é isso. É característica. É característica, né? Para ter um pouco mais a bola, né? Jogando Exatamente, em casa. O jogo fica mais fluido, né? Com o Léo Oliveira. E aí você traz o Luiz Felipe, que vem para essa primeira volância também com muita competência. Só que o Rodrigo Souza, nós transmitimos aqui na tela da Band, fez uma grande partida no Clássico Campineiro. Foi bem hoje também, Batista. Foi bem hoje também. Foi bem então, também. E tem um detalhe acho que não teremos nenhuma alteração. E tem a história do Léo Oliveira que está voltando de contusão, também, né? É. Então, recentemente ele machucou. Ele perdeu a posição para o Rodrigo porque ele estava com um problema físico. Aí se recuperou. Tá pronto, tá inteiraço. Agora o Marcelo tem um bom problema para o próximo jogo. O Marcelo Fernandes, talvez, se ele tiver um Gé disponível, talvez ele faça uma alteração. Aí sairia o Rodrigo Souza para entrar. Aliás, sairia o Diego Tavares para a entrada do Gé. E isso até gostaria de saber de vocês, se ele fizer isso, se está correto. O Gé não jogou até agora. O grande problema é o ritmo, né? E aí o Vinícius Abarca provavelmente se vier talvez no banco, né? Porque o que acontece? O Diego Tavares, e aí o CH está aqui do meu lado também, a gente discute muito isso em off. O Diego Tavares é importantíssimo na recomposição. Melhorou demais a recomposição do time Ponte Pretano com a entrada do Tavares. E aí o que acontece? Para um jogo como esse, uma final de campeonato, você tem o Gé sem ritmo, vindo de contusão. Então se eu tenho Gé, eu faço o que disse o Vinícius Abarca. Deixo no banco como uma opção do segundo tempo. O Diego Tavares jogando, ele protege muito o corredor, não é? Protege o trabalho do Pacheco. Do outro lado, acontece a mesma coisa com o Arthur, com o Toró, às vezes com o Bruno Lopes. Então, eu acho que a partida muda de figura no jogo de volta, não é? Mas Gé de começo não. Pela saúde, não pela bola. Ele é titularíssimo da Ponte, só que ele está há muito tempo sem jogar, uma contusão séria. Então eu levaria para o jogo, mas colocaria no banco de reservas. E no sábado, às 5 da tarde, aí é metal, esfregando metal, vai sair faísca. Sábado que vem vai sair. O chão vai tremer. Vai tremer, vai. E a torcida da Ponte, a exemplo do que fez hoje, né? A torcida do Londrina fez a parte dela. A parte dela, sem dúvida. Fez um espetáculo bonito. E a torcida da Ponte vai fazer bonito também no sábado que vem, no Majestoso. E tá tudo em aberto, né? Tá 0-0. Tá 0-0. Eu acho assim, claro, né? O Serginho disse, o torcedor do Londrina saiu frustrado. Não deveria. Mas não deveria, foi um belo jogo. Tá tudo em aberto. Não deveria ser frustrado, Seria muito não. pior se tivesse perdido o jogo, né? Se um dos times tivesse perdido. Exatamente. E o Londrina tem toda a condição de ganhar da Ponte no Majestoso. Veja a campanha fora de casa que o Londrina fez ao longo do campeonato. Esse time sabe jogar fora de casa. Então tá tudo em aberto, pode acontecer. Não é muro não, gente. É um 0-0 de duas equipes muito competentes. Exatamente. Então, se o Londrina ganhar da Ponte, vai ser normal. E se a Ponte vencer, que tudo indica, pelo fato de jogar dentro de casa, ao lado da sua torcida, tem uma grande chance de acontecer. Mas está tudo em aberto.